Olá, pessoal, dando sequência na nossa aula, nesse caso, claro, a nossa aula um, parte 2, onde nós vamos falar, claro, né, de inspeção de motores convencionais. Dando sequência na nossa aula, tá aí. Vamos falar dos principais componentes, né, as principais peças de um motor a pistão. Temos aí o cilindro. O que é o cilindro, pessoal? É onde é feito a queima, nesse caso, da mistura ar e combustível. É onde a carga de combustível é admitida e comprimida e queimada. É feito de material resistente, leve e um bom condutor de calor. O mesmo não irá se desmanchar, se danificar com a temperatura, claro, respeitando o nível de temperatura. E o cilindro ele é composto por cabeça e corpo. Essa região também sofre inspeção. Geralmente, claro, também, não só na parte interna, mas também na parte externa também, aonde está acoplada as aletas de refrigeração, nesse caso, do motor convencional. Dando sequência, a nossa parte, né, o corpo e o cilindro, né, lá na cabeça do cilindro é onde está instalado, nesse caso, claro, as velas de ignição e as válvulas. E o corpo do cilindro ele é composto por camisa do cilindro e na parte externa as aletas de resfriamento. Tudo isso aqui, pessoal, são itens de inspeção. Mas como o motor a pistão, numa determinada quantidade, número de X horas, ele passará por uma inspeção, nesse caso, claro, uma desmontagem e uma inspeção tanto visual como também dimensional de certas partes. Nesse caso, cabeça, corpo do cilindro, pistão, biela, comando e válvula, eixo e manivela, ou, dependendo do caso, até mesmo das hastes impulsoras. Claro, temos também as molas, os tuchos e até mesmo os balancins. Mas falando da cabeça do cilindro, inspeciona-se a cabeça do cilindro quanto a rachaduras internas e externas e até mesmo os depósitos de carvão e tinta devem ser removidos com um tal de descarbonizante, respeitando o tempo. Não poderá deixá-lo muito tempo nessa solução, pois esse material descarbonizante ele poderá danificar as peças metálicas, né? Tanto a cabeça do cilindro como também o corpo do cilindro. Rachaduras externas, na parte exterior, elas irão aparecer lá nas aletas de refrigeração, onde houver danificações causadas por ferramentas ou por qualquer outro contato, ou até mesmo impacto, ou contato de outras peças, ou até mesmo por falta de manutenção e manuseio. Lembrando que na cabeça do cilindro é onde estão instaladas as válvulas, a admissão e escapamento e até mesmo as velas de ignição. Lembrando que na área do escapamento, na parte externa, onde nesse caso é instalada a válvula de escape, ela possui um número X de aletas de refrigeração. Para a admissão, nesse caso, não possui, pois quem esfria a válvula de admissão é a mistura ar e combustível. Se porventura estiver localizado aletas de refrigeração na área onde está instalado as válvulas, a válvula de admissão, consequentemente, o ar de impacto irá resfriar, irá abaixar a temperatura e aquela região poderá, nesse caso, claro, né, a mistura ar e combustível poderão se congelar. Por isso que, neste caso, não possui aleta de refrigeração. Quando o motor está montado, você quer identificar qual é a válvula de admissão e qual é a de escape, é só olhar a cabeça do cilindro. Rachaduras internas e interiores quase sempre irão aparecer. Aonde? Nas sedes das válvulas. Aonde as válvulas se assentam? Nas sedes das válvulas. Ou nas buchas das velas, adaptadores de ignição. As rachaduras, elas poderão se estender completamente de um lado para o outro naqueles pontos. Essas rachaduras são usualmente causadas pela instalação imprópria das sedes ou até mesmo das buchas.
Usa-se uma luz forte para inspecionar as rachaduras, ou até mesmo NDT, pode ser tanto Edge Current, ultrassom ou até mesmo raio-x. Neste caso, essa luz forte é para inspecionar rachaduras, fissuras ou qualquer outro tipo de dano, investigando qualquer área afetada ou suspeita, inclusive com a ajuda de lentes, lupas ou até mesmo microscópio. As inspeções visuais são ferramentas para inspeções visuais. Tá aí a imagem, né? Possivelmente uma trinca. Claro, né? O ideal, até mesmo as partículas magnéticas são métodos de inspeção excelentes. Um dos melhores métodos de confirmar esse problema, essa trinca ou fissura ou qualquer outro dano, é usar o processo de inspeção por líquidos penetrantes. Lembrando que o líquido penetrante, pessoal, ele é para, ou seja, para revelar qualquer tipo de problema, trinca ou fissura superficial. E quando qualquer rachadura na cabeça do cilindro, exceto aquelas nas aletas de refrigeração, que podem ser reparadas, não é, nesse caso, né? Poderá ser até mesmo uma razão para rejeitar aí, nesse caso, né, o cilindro, dependendo do dano. Claro, o ideal é ser, né, investigação, a consulta do manual de manutenção. Tá aí a inspeção por líquido penetrante. É claro, um processo é também uma NDT, é um teste não destrutivo, não é somente o líquido penetrante, existe, claro, também o revelador e, após o teste, o removedor. Observe a imagem cujo qual, né, onde se foi aplicado o teste NDT por líquido penetrante, e observem que na revelação constatou-se que essa região ela possui trincas. E os cilindros? O cilindro é inspecionado quanto a desgaste, usando uma outra ferramenta de precisão, é o relógio comparador e um micrômetro interno. Na inspeção dimensional dos cilindros, verifica-se alguns itens. Segue lá, pessoal. Conosidade máxima das paredes do cilindro, a parte interna, se a região ela está muito bem, nesse caso, né, não há modificações do raio circular, máxima ovalização, diâmetro interno e até mesmo, claro, né, o degrau rebaixado. E é observar também outras áreas, tais como até mesmo desgastes, nesse caso da parte interna do cilindro, ou arranhões, oriundo, claro, dos anéis de segmento ou qualquer outro tipo de dano. Tá aí a imagem, cujo qual a área do cilindro, né, a parte interna do cilindro, nesse caso, o que será observado, né? Tá aí a região, né? Ou um relógio comparador, ou até mesmo um micrômetro. Claro, antes de tudo, pessoal, é limpar a peça, descarbonizante, não usar material abrasivo. Não se usa qualquer material abrasivo. Se usa material macio, cerdas macias. E claro, né, solvente especial homologado para limpeza. O uso de um relógio comparador para verificação do furo do cilindro é mostrado na figura abaixo. A conicidade das paredes do cilindro é uma diferença entre os diâmetros do fundo e o do topo do cilindro. Outro componente cujo qual também recebe inspeção durante o número X de hora do motor a pistão é a válvulas e a mola das válvulas. Lembrando, quem fecha as válvulas são as molas. E quem abre as válvulas é um conjunto de componentes. Comando de válvula, a parte excêntrica, né, do comando de válvula, eixo de ressalto, como também pode ser chamado. Temos também tucho, balancinha e haste impulsora. São componentes cujo qual tem a finalidade de fazer, nesse caso, a abertura das válvulas. E a parte de inspeção de válvulas e molas, removendo as válvulas da cabeça do cilindro, remove-se também depósito de carvão. Lembrando que poderá ser usado uma escova, material maleável, tais como cobre ou alumínio, pode,
mas não deve ser usado na ponta das válvulas. Até na parte da face poderá ser usado. Aonde também mais na parte cujo qual, né, é o lado tanto para a válvula de escape, ela pode ser reta, né, ou pode ser nesse caso, né, cônica. E a válvula de admissão, ela é côncava. A válvula de admissão, ela tem essa finalidade de ser côncava para levar a mistura, ar e combustível. E os depósitos de carvão, claro, né, serão removidos pelo descarbonizante, respeitando o tempo máximo, né, do material nesse produto, né, que ele é um produto, nesse caso, né, é químico, né, e ele tem a finalidade de remover, né, ele é meio, ou seja, próximo do ácido. E as válvulas são examinadas visualmente quanto a danos físicos, ou até mesmo danos causados pelo um certo tipo de problema, a tal da queimadura, ou até mesmo corrosão. Não se reutiliza válvula que apresentam danificações desta natureza. Por isso que há a inspeção do motor, a parte interna. E está aí a imagem da válvula, lembrando que a válvula de admissão ela é a maior e a escape é menor. Quem resfria a válvula de escape, nesse caso, né, o sódio metálico. E quem vai resfriar a válvula de admissão, nesse caso, é misturar ar e combustível. Lembrando que as válvulas, elas se assentam nas sedes, nesse caso, né, localizado na parte superior, nesse caso, da cabeça do cilindro. Através de uma lente, examina-se a haste, a ponta da haste da válvula, a fim de detectar rachaduras, moças ou outros tipos de danos. Tais tipos de danos, eles irão enfraquecer a válvula, tornando-o vulnerável e, nesse caso, a falhas mais sérias. Arranhões e moças superficiais nas válvulas podem indicar rachaduras, devendo ser inspecionada usando-se um método de partículas magnéticas ou até mesmo um líquido penetrante. As áreas críticas das válvulas, elas incluem a face e a ponta. Ambas devem ser examinadas quanto a desgaste excessivo. E claro, utiliza-se uma ferramenta chamada micrômetro, né, para verificar, para medir o desgaste, até mesmo, claro, né, o alongamento do material. As molas das válvulas, como já foi mencionado, ela tem a finalidade de fechar as válvulas. Elas são também limpadas, pois também tem carbonizante, né, carbono, até mesmo craca ou borra de óleo nessa região das molas, né? E as molas são examinadas quanto a rachaduras, corrosão, extremidade, partidas, até mesmo faltando um pedaço. E claro, verificada a sua tensão também. Rachaduras podem ser identificadas visualmente ou até mesmo pelo método, a técnica NDT, partículas magnéticas. E a tensão da mola é verificada, claro, num aparelho próprio para verificar a tensão da mola. Lembrando que a mola, ela possui, claro, né? Ela possui, ela é o formato espiral, helicoidal, e claro, né, elas são montadas lá no motor convencional, são duas, uma mola interna à outra, a fim de garantir a segurança. Um outro componente do motor a pistão, que será também inspecionado e dado atenção, é o balancinho e o seu eixo. O balancinho é um componente que tem a finalidade também de efetuar a abertura da válvula. E ele deve ser inspecionado, né? Deve-se inspecionar, né, os balancinhos das válvulas quanto a rachaduras, desgastes, corrosão, arranhões nas pontas. Assim como também verificar se a passagem de óleo estão desobstruídas, pois aquela região do balancim ela também é lubrificada, né? Os eixos dos balancins também são inspecionados quanto a esses danos que foram mencionados, né? Claro, né? E até mesmo, né, se há passagem também do óleo lubrificante. Observem a imagem, né? Nós temos aí o balancim e os seus orifícios. É a passagem do óleo.
E essa região, claro, né, é dada uma atenção quanto a arranhões, trincas, até mesmo desgastes. Os eixos dos balancins frequentemente são encontrados arranhados, até mesmo queimados, devido ao giro excessivo na cabeça do cilindro. Também pode haver transferência de metal sobre o eixo para os eixos de aço do balancim. É verificado se a ovalização são geralmente causadas por válvulas presas. E se uma válvula prender, o eixo oscilante tende a movimentar-se para cima e para baixo, e nesse caso, inspeciona-se também quanto à ovalização usando uma outra ferramenta, né? Nesse caso, um relógio comparador e até mesmo um micrômetro. Uma outra área, uma outra peça do motor a pistão, do motor alternativo, motor convencional, motor a pistão, como é chamado, é o pistão e o pino do pistão. O pino do pistão, ele prende o pistão à biela, e a biela é presa ao eixo de manivela ou virabrequim através do moente da biela. E os pistões são inspecionados quanto a rachaduras. Para facilitar, o pistão ele é aquecido cuidadosamente, né, com um maçarico. E se houver alguma fagulha, ou seja, né, o calor irá expandi-lo. Se houver alguma falha, ou trinca, ou rachadura ou fissura durante o aquecimento, o calor irá expandi-lo, o óleo residual, e ele irá aflorar à medida em que o pistão for limpo. Isso é uma técnica de inspeção do pistão. As rachaduras, elas se iniciam mais facilmente aos pontos de maiores solicitações. Por isso, a base de fixação dos pinos dentro dos pistões, junto às paredes da cabeça e dentro das canaletas de anéis de segmento, essas áreas que são inspecionadas. Observe a imagem do pistão. Por essa região é introduzido o pino do pistão. O mesmo, ele é travado por uma trava do pino e possui um plug. É o plug, um bujão, nesse caso, um material maleável, para evitar que tenha contato direto, para evitar o arranhão na parte interna do cilindro. E o pino do pistão também sofre inspeções quanto a danos severos. Até mesmo, claro, nas canaletas dos anéis de segmento. Essa região, pessoal, é comum ela absorver uma grande quantidade de carbonização. E para fazer uma limpeza não se usa estilete, não se usa nada metálico, chave de fenda fina ou qualquer outro material que tenha, nesse caso, condições de arranhar a peça. Se usa material, nesse caso, de fibra, plástico ou cerda macia para remover impurezas ou até mesmo qualquer tipo de sujeira. Está aí a imagem de um pino do pistão. Nesse caso, não há necessária uma inspeção NDT, somente visual consegue-se detectar o problema. Um outro componente, uma outra peça, é o eixo de manivela, conhecido também como virabrequim. E cuidadosamente inspeciona-se todas as superfícies do eixo, né, quanto a rachadura ou qualquer outro tipo de dano, trinca ou fissuras. Verifica-se também as superfícies dos rolamentos, quanto à evidência de sulcos, arranhões ou outros danos. Quando o eixo de manivela está equipado com tubo de transferência de óleo, verifique-se a sua fixação. Está aí a imagem do virabrequim ou eixo de manivela. Também, nesse caso, recebe uma inspeção, até mesmo cuidado. As bielas também são outros componentes e a biela é conectada tanto no pistão como, claro, né, no eixo de manivela. E a biela transfere a força do eixo de manivela para o pistão. A biela é um elo de ligação. As inspeções e reparos das bielas incluem uma inspeção visual, claro, antes de tudo uma limpeza, inspeção visual, verificação de alinhamento, o tal do reembuchimento, né, nesse caso, né, as bronzinas, né, e, claro, a troca de rolamentos. Alguns fabricantes também recomendam a inspeção por partículas magnéticas nas bielas. Lembrando que a biela ela é presa ao eixo de manivela pelo moente da biela.
E a biela, como também o moente da biela, na parte interna possui o suporte dos rolamentos. Nós chamamos de bronzinas. E na biela, na parte de cima, podemos dizer, na parte de cima, onde é conectada ao pino do pistão com o pistão, também possui ali um material maleável, né? Como se fosse um rolamento, né? Aquela região também sofre inspeções. Tá aí a imagem da biela e nessa parte é o moente da biela. Lembrando que o parafuso que une o moente da biela na biela, ele não é reaproveitado, é descartado. Ok, pessoal? E um outro componente, os anéis de segmento também sofrem inspeções. É comum, durante uma inspeção visual, uma certa quantidade de horas do motor convencional, o motor a pistão, como também é chamado, os anéis de segmento geralmente não são aproveitados. Eles são descartados, dependendo muito do caso, tá, pessoal? E cuidado ao removê-lo, né? Para que, nesse caso, o anel de segmento ele não é totalmente fechado. Ele possui, nesse caso, uma ranhura, cujo qual, né, serve para ser instalado. E cuidado com essa força que é aplicada. E durante a remoção do anel de segmento, essa extremidade poderá arranhar a região, claro, né, podemos chamar de saia do pistão. E claro, né, o anel de segmento, ele possui anéis de compressão e o anel de lubrificação. Lembrando que o anel de lubrificação, ele não raspa totalmente o óleo na parte, nesse caso, do cilindro. É parcialmente, o mesmo mantém uma película protetora. E o outro componente é o comando de válvula. Também é inspecionado quanto a rachadura ou qualquer outro tipo de desgaste. Onde também, claro, né? Lá no eixo de ressalto. Essa região é onde vai estar em contato com, claro, né? Com outros componentes responsáveis pela abertura das válvulas. Temos aí o tucho, né? Até mesmo, claro, né? As hastes impulsoras. Tá aí. É o tal do eixo de ressalto. E nesse caso, esse componente ele é chamado, nesse caso, árvore de comando de válvula também. E é assim que funciona o motor a pistão, o motor alternado, convencional, como também é chamado, né? Por isso que o mesmo deve sofrer aí inspeções baseadas, claro, né? Lá na manutenção preventiva, né? E por isso que o técnico de manutenção, ele deverá, nesse caso, usar o óleo correto. Claro, quanto mais caro for o óleo, não quer dizer que é melhor esse lubrificante. A linha Aeroshell é um fabricante, claro, né, de lubrificante. Aconselha, claro, utilizar o W100 Plus, que é um excelente lubrificante. Existe aí, claro, uma família da linha W. Linha W significa Winter. É, nesse caso, né, a graduação do óleo lubrificante pela sua viscosidade. E a viscosidade é a resistência de um fluido, né, percorrer, vamos dizer assim, né? Quanto maior a temperatura, menor a viscosidade. E quanto menor a temperatura, nesse caso, maior a viscosidade. Por isso que o óleo ideal, claro, se porventura vai operar em local frio, o ideal, claro, né? Perdão, um local muito mais quente, o ideal é utilizar aí o W100 120. Claro, a família Aeroshell, ela é uma das pioneiras nesse caso, né, em lubrificantes. E claro, o lubrificante, ele é, nesse caso, a alma do motor. O sistema de lubrificação, ele tem a finalidade, claro, principal, lubrificar, resfriar o motor e, claro, né, limpá-lo. É o fim da nossa aula 1, parte 2, onde nós falamos, claro, dos componentes do motor a pistão, tanto a parte imóvel como fixa, e as suas técnicas e métodos de inspeções. Pessoal, um grande abraço, meu nome é Ricardo Garcia. Estarei com vocês, claro, na nossa aula 02 também, onde nós iremos falar de motor a reação, inspeção de motores a reação. Um grande abraço e bons estudos, pessoal!